Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E este é mais um programa do Leituras para Viver Melhor, programa em parceria da TV Suprem com a editora Teosófica. TV Suprem, canal 2 da NET e o veículo de comunicação da União Planetária. E hoje estamos com a Fernanda Meurer, lá da Serra Gaúcha, Caxias do Sul. Tudo bem, Fernanda? Como é que você está? Oi, Charles, tudo bem? Pela sua presença aqui hoje. A Fernanda que é natural de Caxias do Sul, é graduada em Direito e atualmente cursa também Psicologia. E é servidora pública. E hoje nós iremos falar sobre uma obra muito interessante, que é Helena Blavatsky, A Vida e Influência Extraordinária da Fundadora do Movimento Teosófico Moderno, de autoria da Sylvia Cranston, e publicado no Brasil, em língua portuguesa, pela editora Teosófica. Fernanda, conta um pouquinho para nós como foi quando você teve contato com essa obra, como que ela chegou nas suas mãos, como que ela te impactou. Então, Charles, primeiro, obrigada pelo convite, né, por eu participar aqui do programa. Para mim é uma honra. Muito obrigada, tá? Essa obra, então, da Helena Blavatsky é um livro, assim, que tem mais de 700 páginas, né? Mas a gente lê ele, assim, com tanto prazer, com tanto gosto, que quando vê, leu tudo, né? Então, como é que essa obra chegou nas minhas mãos? Primeiro que faz o quê? Faz uns 10, 11 anos que eu li pela primeira vez a Doutrina Secreta, né? Eu vou ter que contar a história lá do início primeiro, né? Então, aí eu li a Doutrina Secreta e, na época, eu não conhecia a Sociedade Teosófica, eu não tinha nenhum embasamento, nenhuma base da teosofia. Então, imagine eu lendo a Doutrina Secreta, né? Mas eu li. Os 6 volumes, né, na edição em português da editora Pensamento, aí eu li. Para mim, algumas coisas ali eu não entendia nada, né? Mas eu pensava, não, mas a minha alma deve estar entendendo, isso aqui está fazendo algum sentido, tem alguma conexão, tem uma verdade nisso aqui, sabe? Aquilo ali ressoou no meu íntimo, no meu interior, e aí eu li tudo. E aí, quando eu terminei de ler, eu fiquei assim tão cheia, né, daqueles pensamentos da obra, da doutrina secreta, que aquilo ali influenciou muito a minha vida desde então, né? Foi um divisor na minha vida. E aí eu quis saber mais sobre a Helena Blavatsky, sobre os mestres que ela referiu na doutrina secreta, onde ela diz que foram os mestres que ensinaram tudo o que ela sabia, e aquele conhecimento ali era pertencente assim, a toda a humanidade, vinha de uma tradição muito antiga, né? Uma tradição sabedoria, né? Como ela diz, e que não era um conhecimento dela. Mas eu fiquei muito curiosa, assim, com muita vontade de saber mais a respeito dela, né? Quem que era aquela mulher, né, no século XIX para escrever uma obra assim dessa magnitude, que ainda hoje no século XXI para nós é uma obra muito difícil ainda, né, para ser entendida. Você não tem que, não basta ler, tem que estudar várias vezes a obra e cada vez descobrindo um pouquinho mais, né, da doutrina secreta. Então eu ficava pensando, como é que uma mulher no século XIX, né, russa, que dizia lá na introdução já do livro que ela era russa, como é que ela conseguiu escrever isso aqui em inglês? E como é que ela, da onde que ela tirou tudo isso, né? E de onde que são esses mestres? De onde é que veio isso aí? Aí então passou um tempinho, aí eu descobri então essa biografia dela da Sylvia Cranston, né, da editora Teosófica. E aí eu li toda a obra dela. Nossa, aí eu fiquei maravilhada. Aquilo ali para mim então abriu assim a minha mente, fez todo sentido, né? Porque é uma biografia assim muito bem embasada, eu achei. Tá? A Sylvia Cranston ela se preocupou em fazer uma pesquisa assim muito bem feita, né? Ela foi atrás de documentos, de cartas com quem a Helena se correspondia, né? De diversas famílias e tinha até um príncipe russo lá que a Helena manteve correspondência com ele e a Sylvia Preston trouxe essa correspondência, né? E documentos históricos, enfim, testemunhos de várias pessoas. Então é uma obra, assim, uma biografia bem embasada, né?
E aí, para mim, fez muito sentido, então, eu entendi como é que a Helena Blavatsky, né, então, conseguiu escrever a Doutrina Secreta. Aí eu fiquei mais maravilhada ainda. Só que quando eu terminei de ler a obra da biografia da Blavatsky, aquilo ali ficou rodando dias na minha cabeça, sabe, em forma de palestra já. Tipo, um resumão, assim, da obra. E eu acordava de manhã e eu dormia à noite pensando o dia todo, sabe? Aquilo ficava rodando, rodando, rodando na minha cabeça, como se eu tivesse que montar uma palestra. Só que eu nunca tinha dado palestra na vida. Aí eu consegui dar essa palestra, daí a primeira vez até foi num grupo de estudos da mesma linha, né, lá em Bento Gonçalves. A primeira vez na vida que eu dei palestra, falei sobre Helena Blavatsky. Aí fiquei muito feliz, né, porque daí é como se eu tivesse posto tudo para fora, me aliviei, né. Aí depois passou um tempo, aí eu fui convidada para dar a segunda palestra, nesse mesmo grupo, né. E aí falei de novo sobre ela, e sempre assim mais empolgada, né, mais maravilhada, porque cada vez que a gente vai ler a obra de novo, a gente descobre mais um pouquinho a respeito da vida dela. Olha só, que jornada, hein? Então, esse livro, na verdade, iniciou com a sua leitura, né, da Doutrina Secreta, publicada pela editora Pensamento, e na sequência você foi para a biografia da Blavatsky. Salientando, para quem está nos assistindo, que existem outras biografias da Helena Blavatsky, mas geralmente essa da Sylvia Cranston, ela é, além de ser a mais volumosa, ela também costuma ser a mais conceituada, né, em matéria de qualidade das informações, mais precisa, né, mais fidedigna à vida dessa grande figura. Então, a leitura dessa obra, ela iniciou um processo na sua vida, que você, a sua primeira e a sua segunda palestra que você deu, hoje você é uma pessoa que faz palestra, mas então a sua primeira palestra foi sobre a vida da Blavatsky, isso é bem significativo, né? E a sua segunda palestra também foi sobre, sobre a vida dela, e você chegou a dar outras vezes, né? Eu sei que você reproduziu outras vezes essa palestra sobre a vida dela, e que acredito que você, que a sua principal fonte de referência deva ter sido a leitura desse livro, estou correto? Correto. A minha primeira, segunda, terceira, quarta palestra, acho que foi essa, né? E a minha principal referência, sim, foi esse livro, sim, da Sylvia Cranston. Depois vão se somando outras literaturas, né? Porque a literatura teosófica, ela é imensa, né? Tem literatura para até o final da vida e não se repetir, né? Aí eu fui somando outras coisas e fazendo cruzamento de dados, de informações, né? Que isso é importante também, né? A gente não ter uma fé cega, né? É importante a gente refletir, se questionar sobre aquilo que está lendo, né? Porque a vida da Blavatsky não é uma vida comum, de maneira alguma, né? É uma vida realmente extraordinária, como diz o próprio título da obra, né? Então, é de se questionar, né? Mas será que isso realmente aconteceu? E como é que ela fez essas coisas, né? Porque era uma mulher jovem, né? Ela deixou. Primeiro que ela casou com 17 anos, daí ela deixa o marido, aí com 18 anos ela deixa a Rússia e vai viajar pelo mundo todo, né? Aí ela se aventura, Grécia, Egito, América, ela esteve até aqui nos Andes, né? E na Índia, no Tibete. Então, assim, uma vida muito repleta de coisas mágicas, extraordinárias, né? E quando a gente lê, então, o ensinamento mesmo que ela trouxe para nós, da filosofia oriental, daqueles grandes irmãos que ela se refere, aí a gente entende, né, por que que ela teve uma vida assim, né, tão extraordinária, viajando pelos mais diversos países, com recursos apertados, às vezes, né, porque nem sempre ela teve dinheiro e recursos financeiros para se manter. Ela passou, mesmo vindo de uma linhagem da nobreza, né? Ela era neta de uma princesa russa, né? Ela tinha um status na Rússia.
mas ela abandonou aquilo ali, porque algo dentro dela falou mais alto também, né? Ela tinha uma busca muito grande na sua juventude, uma ânsia por encontrar algo superior, né? Algo maior. Ela queria descobrir a verdade, coisas que a gente costuma se questionar, né? De onde viemos, quem somos, né? Coisas assim. E ela conquistou isso. Ah, maravilha. E foi uma vida realmente extraordinária, né? Atípica. Alguns dizem que ela chegou a dar a volta ao mundo 3 vezes, né? Se fosse fazer um comparativo com a quantidade de quilometragem, né, que ela percorreu. E lembrando de novo, né, uma pessoa, uma mulher que viveu no século XIX e sem grandes recursos financeiros, né, realmente é uma vida extraordinária. Então, este é o programa Leituras para Viver Melhor. Estamos hoje conversando com a Fernanda Meurer, lá de Caxias do Sul, sobre a obra Helena Blavatsky, a vida e a influência extraordinária da fundadora do movimento teosófico moderno, de autoria da Sylvia Cranston, publicado no Brasil, em língua portuguesa, pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalinho e já já estamos de volta. Até daqui a pouco. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Fernanda Meurer sobre a obra Helena Blavatsky, a vida e a influência extraordinária da fundadora do movimento teosófico moderno, de autoria da Sylvia Cranston, publicado no Brasil em língua portuguesa pela editora Teosófica. Fernanda, esse livro ele é bem volumoso, eu cheguei a ler ele em meados de 2007, por aí, faz bastante tempo. E como você disse, né, é uma leitura fluida, né, ela é uma história que ela prende a gente, é quase mais incrível que a realidade, que a ficção, né? Então a vida real supera a ficção, parece mentira de tão extraordinária que é, de tão inusitado, de tão inesperado, e realmente ela traz muitas informações que para nós ocidentais, talvez para muitos orientais, certamente para muitos orientais, não sejam informações tão exóticas, digamos assim, tão inusitadas, como quando ela fala sobre mestres de sabedoria, né, de sábios que você encontra para lá dos Himalaias, né, essas histórias na Índia, elas não são tão desconhecidas, mas para nós ocidentais, na época ainda, hoje já é algo bem exótico que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, e naquela época mais ainda, né? De tudo que você leu no livro, o que mais lhe surpreendeu, assim, o que deixou mais sem chão, assim, ou com maior curiosidade para aprofundar suas pesquisas? Ah, com certeza foi o encontro da Blavatsky com o mestre dela, né? Ela conta, então, que
desde pequena, desde criança, ela sonhava com um ser, né, um mestre, e via ele sempre em sonhos, né? Um homem, né, um corpo físico. E aí, quando ela deixou a Rússia, então, né, ela, com 18 anos, ela foi viajar para a Europa, né? E em Londres, na Hyde Park, lá um dia, uma bela noite, na verdade, que ela estava lá. Até ela conta que nesse período ela andava muito deprimida, depressiva, pensando inclusive em se suicidar, né? Porque ela estava em busca, já tinha viajado por alguns países, e ela estava em busca de encontrar alguém que lhe dissesse, que lhe mostrasse o caminho, né? Que lhe mostrasse a verdade, porque ela tinha aquele anseio dentro dela, né? De saber quem que ela era, né? Ela sabia que ela não era só o corpo físico. E aí, então, quando ela tinha 20 anos, né, no ano de 1851, em Londres, ela tinha saído de casa, né, do hotel lá onde ela estava hospedada, com aquele pensamento de se jogar no Tâmisa, se eu não me engano bem, né, ela estava com esse pensamento suicida. E aí ela viu, o que chamou a atenção dela é que ela viu uma delegação muito bonita, né, muito formosa e tal, de indianos passando pelo Hyde Park. Porque naquela época, inclusive, estava acontecendo um evento muito importante em Londres, que chamou a atenção do mundo inteiro. Então, pessoas do mundo todo estavam lá naquela época para assistir, para conferir uma espécie de mostra científica, assim, na época, com as principais descobertas da ciência e tal. E aí, então, tinha uma delegação acompanhando um príncipe indiano e tal. E entre essas pessoas, ela enxergou aquele ser, aquele homem com quem ela sonhava, né, desde criança. Aí ela conta, então, que era um homem, assim, muito bonito, cerca de 2 metros de altura, né, alguém, assim, que exala majestade, né, e de uma magnanimidade, assim, incrível. E aí, então, ela olhou para ele e ele olhou para ela, né, e ela recebeu, assim, imagina, um comunicado mental que entrou, assim, na mente dela, que era para ela guardar na noite seguinte, ou ali não sei quanto tempo, que o mestre iria procurá-la, né, naquele lugar ali, era para ela ir ao encontro dele novamente, que eles iriam conversar. E aí foi assim, então, né, no segundo encontro, então, ela encontrou novamente com esse mestre, ele se revelou para ela, né, disse o nome dele, que nós o conhecemos como mestre Moria, né? E aí ele disse para ela que ele era um irmão mais velho da humanidade, né? Ele morava para além do Tibete, nos Himalaias, com outros irmãos, e que eles já haviam adquirido um grande conhecimento, né? Já haviam passado, digamos assim, do nível básico da humanidade, que é onde nós nos encontramos, né? Eles já estariam num patamar mais avançado do que a maioria da humanidade, né? Eles já teriam adquirido um certo controle sobre as leis da natureza, né? Eles seriam grandes cientistas, ocultistas da natureza, né? E ele pertencia a uma fraternidade. Assim como ele, existiam outros seres também. E essa fraternidade, né, estava muito preocupada com a evolução da humanidade. Então, eles tinham um grande serviço a ser feito, e ele gostaria de contar com a ajuda da Blavatsky, né? Então, ele a convidou para vir trabalhar no meio desta fraternidade, com o propósito de beneficiar a humanidade. Porque na época, né, só para a gente se situar, o século XIX estava vivenciando, assim, um materialismo muito, muito frio, muito dogmático, praticamente, por parte da ciência, que tinha se desvinculado da igreja, né, e para
tentar caminhar com as próprias pernas, não aceitava mais a religião, né? Então, acabou se formando assim, um materialismo muito frio no meio científico. Por outro lado, tinha a igreja ainda com seus dogmas tradicionais, e estava surgindo na época também o espiritismo, né? Que era naquela época mais voltado para fenômenos mediúnicos, né? Comunicação com mortos e tal, mas que não explicava as coisas, né? Só dizia, olha, tem alguma coisa além, mas não sabia explicar, não tinha o conhecimento. E aí então surge esse mestre e passa isso para Helena Blavatsky, que precisaria da ajuda dela para fazer um serviço que iria beneficiar muitas pessoas. E que de fato beneficiou e beneficia ainda hoje, porque nós aqui no Ocidente, se a gente tem acesso hoje a essa rica literatura, que não vem só da Blavatsky, mas com certeza vem de uma influência dela, né? Se a gente pode falar hoje sobre reencarnação, sobre karma e outros temas mais, com algum conhecimento, né? Algum embasamento que nos permita pesquisar mais a fundo, é graças a todo esse trabalho que ela desenvolveu lá no século XIX, então. Porque aí, então, ela aceita o desafio do mestre, o trabalho do mestre Moria, e aí ela vai morar um tempo com eles lá no Tibete, né, onde ela se aperfeiçoa, ela aprende várias coisas, enfim, e sai de lá com a missão, então, de trazer para o mundo todo aquele rico conhecimento, aquela filosofia oriental de que nós dispomos hoje, né, através da farta literatura que tem por aí. Algumas coisas desse encontro ela não revelou, né? E algumas coisas daí sim ela revelou em carta que ela escreveu para a irmã dela, Vera, que morava na Rússia na época, né? E aí foi onde a Sylvia Cranston também foi buscar mais informações junto com a família dela, né, na Rússia, para poder então juntar as pecinhas, né, de como é que tinha sido esse encontro da Blavatsky com o mestre. E o curioso, né, é que já no final da vida da Blavatsky, ela recebeu a visita de um amigo da Rússia, né, interessado em saber mais sobre teosofia, sobre os mestres, aí perguntou para ela mais a respeito sobre o mestre. Aí ela disse que perguntou sobre a idade do mestre, né? Aí ela disse que ela não saberia precisar muito bem qual seria a idade do mestre Moria, mas que ela tinha conhecido ele quando ela era uma moça jovem, tinha 20 anos, e ele era um homem que aparentava ter 40 anos, enfim, mas que estava no auge da sua força, né? E naquele momento ela, já uma senhora de idade, já velha, né, para a época, assim, ela morreu com 61 anos, né, já foi quase no fim da vida dela essa conversa. Ela dizia, então, que o mestre não tinha envelhecido um dia sequer. Ela já era uma senhora de idade velha, né? E ele não tinha envelhecido um dia sequer. Essa parte, então, me chamou muita atenção no livro e foi uma das partes assim que eu mais gostei. Ah, bacana. Tudo muito envolvido em mistérios, né? São informações que a gente não está muito acostumado com isso, né? Como assim um homem que no período de 40 anos, ela conheceu quando tinha 20 anos e depois, quando ela deu essa descrição, ela já tinha mais de 60 anos, né? Então, como que um período de 40 anos alguém não envelhece um só dia, né? Então, são questões bem misteriosas. E desse encontro dela, a gente poderia dizer que ela literalmente encontrou o homem dos sonhos dela, né? Ela sonhava com ele desde criança. Fernanda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e somos muito gratos pelas suas palavras. Espero que em breve possa estar conosco novamente para falar de outras leituras para viver melhor. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, viu?